Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do VNS Futebol. Seguinte, dia de Vasco e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, 24ª rodada do Brasileirão. Vamos começar dando um recado rápido para vocês. Ao final desse vídeo, 2 cards estarão aqui para vocês. Um deles com a playlist do Brasileirão e um segundo com um vídeo que o YouTube recomendará para vocês aqui do nosso canal. Então curta lá essa playlist, vai estar com tudo detalhado dessa 24ª rodada e também, além da nossa playlist, você também pode curtir este vídeo que o YouTube conhece seus gostos, conhece o que a gente produz e faz esse match entre esses dois conteúdos, combinado? Então vamos lá para a análise de Vasco e Coritiba para vocês. Primeiro ponto. Sim, acho que é uma das primeiras vezes que eu estou fazendo uma análise que o Vasco é franco favorito no confronto, tá? E o que eu estou querendo dizer com isso? Por estilo de jogo, Vasco jogando contra equipes do Coritiba, ou seja, duas equipes que não gostam de estar em posse da bola, o Vasco geralmente vai melhor do que o Coritiba, já de ponto de partida. Então temos esse primeiro ponto. E quando você coloca o fator mando de campo, principalmente para o Coritiba, você tem uma queda muito grande, de 42 para 37 ali no overall, na parte de cima, e você tem um aumento do Vasco de 45 para 49, ou seja, o Vasco fica mais forte jogando em casa, e o Coritiba acaba enfraquecendo jogando fora, tá? Onde que a gente vai ver e entender esse jogo, tá? Vamos entender o seguinte: Vasco jogando como mandante, Coritiba como visitante. Você tem, primeiro, mais passe para o Coritiba e maior progressão do campo para o Coritiba. Iago, é muito diferente do Vasco? Não, as duas equipes jogam parecido nesse sentido. Nenhuma das duas gostam de estar com a posse da bola. Então, nesses dois cenários, você tem aí uma pequena vantagem para o Coritiba, mas nada muito significativo para o jogo, tá? E quando você vai para a recuperação, você já tem o Vasco dominando a recuperação, ou seja, recupera mais rápido essa bola do que o Coritiba. Pressiona muito? Não, mas recupera mais rápido, tá? Do que o adversário. Isso comparativo entre as duas equipes. O que isso quer dizer? Basicamente é aquele 50-50 de posse de bola, sendo que em alguns momentos o Vasco vai ter 55%, em alguns momentos o Coritiba vai ter os 55% e vai ficar alternando quem vai ter mais posse de bola, tá? A depender de quem fizer o primeiro gol, por exemplo, possa ser que você tenha uma coisa mais estratégica, oferta a bola para o adversário e explora mais o contra-ataque, mas de maneira padrão da gente observar o jogo, vai ser aquele 50-50, tá bom? Quando isso acontece, qual é o grande ponto? Não deixar com que essa posse da bola reduzida para ambas as equipes não sejam proporcionais a fazer gol. Ou seja, ficar sem a posse da bola é uma estratégia. Não finalizar a gol e não converter a gol é uma dificuldade. Então eu posso sim, de fato, ter uma estratégia de não estar em posse da bola. Mas se eu não conseguir finalizar e converter para gol, isso deixa de ser uma estratégia de como chegar ao gol de uma maneira mais rápida e passa a ser uma dificuldade da minha equipe, tá? Ambas as equipes apresentam dificuldades, mas entre as dificuldades você vai ver um equilíbrio maior do chute, um pouco vantajoso para o Coritiba, mas você pode ver que a diferença não é tão grande, e na hora da conversão, ou seja, de finalizar e converter para gol, né? Aqui a gente está falando de acertar a meta, aqui a gente está falando de fazer o gol. Aí o Vasco passa a ter uma vantagem ligeira também em relação ao Coritiba, tá? Nesse cenário, o inverso, quando a equipe adversária vai finalizar, o Vasco se protege melhor via bloqueio e via ação do seu goleiro, ou seja, as defesas que o Léo Jardim vem fazendo ajudam o Vasco nesse sentido, tá bom? Então temos esse cenário vantajoso ao Vasco, principalmente porque no bloqueio e na defesa você tem já uma vantagem legal em relação ao Coritiba, e no ataque, o que é mais importante entre essas duas variáveis está voltado diretamente para o Vasco, tá bom? Quando a gente vai analisar agora o perfil do clube por mando de campo, então a gente está olhando aí em laranja o mando de campo do Vasco, o Vasco jogando em São Januário, e você passa a olhar em azul o Vasco jogando contra adversários parecidos com o Coritiba. Então o que acontece quando o adversário também não gosta da bola, tá? Você tem uma manutenção basicamente das recuperações, ou seja, ninguém pressiona. Ninguém pressiona. Como que você recupera essa bola se ninguém pressiona, Iago? Basicamente você recupera a bola pelo erro do adversário. O adversário, não que ele vá te entregar propositalmente a bola, mas ele vai errar a ação, ele vai errar mais passes, ele vai
chutar para fora mais vezes, você vai recuperar essa posse da bola por erro do adversário. E aí você tem um aumento, sim, no caso do Vasco, do passe e da progressão. Tendo esse aumento do passe e da progressão, você fala, poxa, do caramba, o Vasco vai controlar o jogo, vai dominar o jogo, né? Um jogo muito característico do Vasco, com posse de bola, domínio? Não. Por quê? Porque isso daqui para o Vasco, com o adversário todo postado atrás, faz com que você tenha menos finalização e converta menos. Ou seja, eu tenho um cenário onde o Vasco até fica mais com a posse da bola, mas faz o torcedor passar uma raiva desgraçada. Porque ele vai ficar com a posse da bola sem conseguir finalizar tão bem, ou seja, acertar o alvo, e sem conseguir converter para gol quando acerta o alvo. Por quê? Porque eu consigo ter um adversário já postado atrás, eu preciso de muita criatividade, de bons jogadores de criatividade para romper essas linhas. Então, como eu não tenho isso, é mais fácil explorar na velocidade. E aí, quando você joga com o adversário mais recuado, você já não tem essa estratégia tanto à disposição assim. Tá? Por isso que, por exemplo, o Vasco fazer o primeiro gol é muito importante para conseguir cravar a vitória. Tá? Em contrapartida, você tem um aumento do bloqueio, ou seja, o Vasco também se posiciona mais atrás da linha da bola quando perde, não vai pressionar. E aí, quem vai participar dessa última fase para impedir o gol diretamente é a minha zaga. E aí você tem uma queda da participação do goleiro, tá? Isso contra equipes parecidas com o Coritiba, tá? Já o Coritiba contra equipes parecidas com o Vasco, você tem isso jogando fora de casa com equipes parecidas com o Vasco, manutenção do passe, manutenção da progressão, manutenção da recuperação nos dois sentidos. O que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que o Coritiba não fica com a posse da bola. O Coritiba abdica de ficar com a posse da bola até o final. Ele vai deixar o adversário com a posse da bola para poder explorar os contra-ataques. Contra equipes parecidas com o Vasco, o Coritiba vai conseguir com esse mesmo tanto, se proteger o mesmo tanto do bloqueio, mas fazer mais defesas com o goleiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu já não consigo proteger tanto com bloqueio, mas atrapalho o suficiente para o meu goleiro defender mais vezes. Tá? E aí não é desmerecendo o goleiro, mas é que a situação de finalização tem que ser o mais fácil possível para o goleiro poder intervir. Tá? Já no ataque, eu tenho um aumento do chute e o aumento também da taxa de conversão. Ou seja, eu abdico dessa posse da bola, faço o contra-ataque, fazendo o contra-ataque, tenho mais situações claras de gol do que a equipe adversária. Tá? Ainda mais uma equipe que não está acostumada com os problemas de jogo de ter a posse da bola. Aí me facilita um pouco mais. Favorito para esse confronto? O Vasco da Gama. Tá? Esse é o grande favorito para o confronto contra o Coritiba. Mas, de novo, ambas as equipes não convertem gol. Então, assim, já que você vai ter duas equipes com dificuldade, o que vai cravar a maior vantagem do confronto é o primeiro gol, porque é ele que vai dar todo o segmento de estratégia para o jogo. Fez o primeiro gol, sei lá, o Coritiba faz o primeiro gol, o Vasco tem que manter a posse da bola, tem que entrar numa zona desconfortável de jogo contra um Coritiba que entra na sua zona de maior conforto, que é ficar atrás da linha da bola e atacar os espaços. Se o Vasco faz o gol, mesma coisa, né? O Vasco passa a jogar um pouco mais atrás, o Coritiba passa a ter que sair, e aí você tem um controle estratégico do jogo maior para a equipe do Vasco. Então, esses dois cenários dependem muito do primeiro gol, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.